Pai do Senhor, amados irmãos, sobre o vídeo de hoje, gostaria de pontuar o modelo bíblico de uma igreja bem-sucedida. Eu gostaria de dividir com você nesse momento. Lembrando que uma igreja bem-sucedida não significa uma igreja financeiramente resolvida, mas uma igreja bem-sucedida é aquela igreja em que nela, de fato, habita a presença de Deus quando os irmãos se reúnem para buscar a Deus. Essa é a minha concepção de igreja bem-sucedida, pois no momento em que o texto que nós vamos ler aqui, vamos falar, a igreja podia ter tudo, mas uma coisa que ela não tinha era a vida financeira resolvida. Ela dependia de apoios, de ajudas. Os irmãos, eles vendiam as propriedades, eles juntavam tudo e dividiam tudo. Era uma igreja solidária, bem diferente do que a gente tem visto hoje por aí. Mas eu não vou entrar por esse mérito. Gostaria de falar à luz da Bíblia, como ter uma igreja bem-sucedida. O texto base para mim é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui está o modelo de uma igreja bem-sucedida, de uma igreja que está caminhando de maneira correta. Então, é uma igreja bem-sucedida. Vamos pegar os exemplos que o texto que nós lemos nos mostra e vamos ver se isso pode se aplicar à igreja que nós vemos hoje. É claro que é um vídeo curto, então a mensagem desse texto ele vai ser passado de maneira muito resumida. Mas vamos lá, versículo 42 já me mostra algo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso significa que eles perseveravam na verdade. A doutrina dos apóstolos era um ensinamento que os apóstolos aprenderam do próprio Cristo. Então a igreja aqui, ela perseverava na doutrina da verdade, na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro ponto, perseverar na verdade. E o que é perseverar na verdade? A verdade é a palavra de Deus. A verdade é Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Perseverar nos ensinamentos de Cristo. E isso vai muito além das nossas concepções das coisas. Isso vai muito além do que a gente pensa sobre as coisas. Porque se você quer ser de fato uma igreja, você quer ser uma igreja bem-sucedida, você deve perseverar na verdade de Cristo. E você só vai conseguir entender essa verdade de Cristo no momento em que você der a devida importância às Santas Escrituras. O versículo 51 também mostra um outro ponto de uma igreja bem-sucedida. E na comunhão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui vai mostrar um outro grande passo para você ser uma igreja bem-sucedida, você, organismo vivo nessa terra, para você ser alguém bem-sucedido, espiritualmente falando, estruturalmente falando, você deve ter comunhão, não somente no material, que aqui está efetivado no partir do pão, mas também no espiritual, que aqui está efetivado nas orações. Tinham comunhão, tanto no partir do pão, no material, quanto nas orações.
no espiritual. Bem, se você não perseverar na verdade, e se você não tiver comunhão em oração e no material também, você pode estar falhando em alguma área. E por isso você não está sendo bem sucedido. O terceiro ponto, é bom efetivar, está aqui no versículo 43. E em cada alma havia temor. O que é temor? Temor é profundo respeito. Temor é reconhecimento de autoridade. Quando você diz que tem temor de Deus, quando eu digo que tenho temor de Deus, isso é subjetivo. Eu dizer que tenho temor pode ser entendido por várias maneiras. Eu posso dizer que tenho temor porque eu sou um frequentador de culto. Mas ter temor é entender o ambiente que você está. Por exemplo, se você está dentro de uma igreja, cultuando a Deus junto com os irmãos, em comunhão espiritual, a última coisa que você deve fazer é quebrar esse momento com coisas materiais, como, por exemplo, o bendito celular, as conversas paralelas, os pensamentos que vão longe da igreja. Na verdade, seu corpo está ali, mas seu pensamento está em outro lugar. E a Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que temer ao Senhor é o dever de todo homem, não é uma opção. Quando o homem quebra esse parâmetro de temer a Deus, ele está sendo, no mínimo, desobediente a uma ordenança bíblica, que está em Eclesiastes 12, versículo 13. O outro ponto que está aqui também no versículo 13 e 14 é a questão do mesmo pensamento. Se você quer ser uma igreja bem-sucedida, primeiro, você deve se preservar na verdade. Segundo, você deve ter comunhão no material e no espiritual. Terceiro, você deve ter temor, profundo respeito. E quarto, você deve ter o mesmo pensamento. Qual é o pensamento que existia na igreja de Atos capítulo 2? O pensamento de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Se necessário for, entregar a própria vida por amor a Deus. Esse era o pensamento que existia na mente de todos. Por isso nós temos vários e vários mártires do primeiro século. No primeiro século era honroso entregar a vida por Jesus. Hoje em dia é perigoso você dizer que entrega a sua vida para Jesus, porque você pode estar cometendo um outro pecado, que é o pecado da mentira. É muito complicado falar isso, mas essa é uma triste realidade. Nós vivemos muito de palavras e pouco de ação, porque nós dizemos que entregamos a nossa vida por Jesus, mas acabamos de murmurar por pequenas coisas que nos exigem um pouco mais de coragem, um pouco mais de atitude, um pouco mais de honestidade com Cristo. Amém? O outro ponto é a preocupação com o próximo. O versículo 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e distribuíam aos que tinham poucos recursos. Se você quer ser uma igreja bem-sucedida, você deve pensar no próximo. Você deve pensar no outro. Porque se você não pensa no outro, se você não se coloca no lugar do outro, você não vai ser uma igreja bem-sucedida. Porque a marca da igreja de Cristo, de fato, é o amor. Amor não é dizer sempre sim. Amor, às vezes, é dizer não. Amor, às vezes, é dizer vai procurar alguma coisa para resolver isso. Porque muitas das vezes o amor vai te mostrar que aquela pessoa que você está ajudando há muito tempo, na verdade, se acomodou à certeza de que você irá estender a mão. Então, o que pode estar faltando é o amor ser demonstrado através de repreensão, porque o próprio Deus diz no livro de Hebreus que ele corrige aquele que ama. Se Deus ama, e nós não temos dúvida disso, e uma das maneiras que Deus tem de mostrar o seu amor é corrigindo, talvez seja a maneira que você também deva mostrar o seu amor por algumas pessoas. Mas você sim deve se preocupar com o próximo de maneira igual, em igualdade.
Jesus, por várias vezes, inclusive em Mateus capítulo 9, vai falar isso, Jesus tem uma palavra que está conjuntada ao ministério de Jesus. Essa palavra é íntima compaixão. O que é íntima compaixão? Íntima compaixão é estar no lugar da pessoa, é se ver no lugar da pessoa, é você olhar para aquela pessoa e imaginar você ali. E isso vai te levar a tomar atitudes sensatas, atitudes de servo de Deus. Amém, querido? Se você olhar para a pessoa e ao invés de ver aquela pessoa, pensar se fosse a tua filha, o teu filho, ou pensar que se fosse o seu pai ou sua mãe, se você pensar que fosse você ali, talvez a sua atitude fosse uma atitude mais amorosa. Você talvez agisse com íntima compaixão, se colocaria no lugar, como o bom samaritano fez na parábola de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 10, versículo 31, que casualmente passou por ali ele também. E quando ele passou e viu aquele certo homem caído pelo chão, ele moveu-se de íntima compaixão. Bem, o último ponto, que é o ponto que vai te dar segurança de manter isso, é o versículo 47, que diz assim, versículo 46, vai deixar isso mais claro. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O ensinamento aqui é: faça a sua parte. Você, como igreja de Deus, não espiritualize o que é para você fazer. E o que eu costumo dizer é que um dos grandes problemas da igreja do século XXI é racionalizar o espiritual e espiritualizar o que é racional. O que ele deve pegar para fazer, ele ora para que Deus faça. E o que é para ele orar para que Deus faça? Orar para entregar na mão de Deus, segundo a vontade de Deus, melhor dizendo, ele vai querer fazer com as próprias mãos. E isso realmente tem sido um problema, porque as pessoas têm se entregado a essa má divisão das coisas. E acaba que nós temos aí vários e vários exemplos de pessoas frustradas com esse tipo de atitude. O primeiro ponto aqui, o penúltimo ponto é: faça a sua parte. Faça a sua parte. Você persevera unânime no templo, você vai aos cultos, você faz o que você tem que fazer. E você tenha comunhão com os irmãos, persevere na verdade, tenha temor, faça o que tem que se fazer, tenha o mesmo pensamento, faça a tua parte. Porque a continuação é: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que deveriam ser salvos. O que significa? Que se você fizer a sua parte, com certeza, Deus fará dele. Com certeza, Deus fará a parte dele. Então que você venha guardar isso no seu coração. Esse é, de fato, um manual dos versículos lidos, Atos 2, do 42 a 47, de como você ser uma igreja bem-sucedida. Porque nós temos muitas igrejas, pessoas, organismos, templos que andam e falam por aí, que estão mal sucedidas, porque não estão perseverando na doutrina dos apóstolos, porque não estão tendo temor, não estão tendo comunhão no material e no espiritual. Irmãos que vivem o seu universo particular, achando que Deus é seu íntimo empregado. Amém, querido? Que Deus abençoe tua vida, teu ministério. Guarda essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se serviu para você, também pode servir para outras pessoas. Amém? Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus é fiel. Nunca esqueça disso. Amém? Fique com Deus.